Fala pessoal, mais um ManzaCast para vocês, Lúcio Manzanetti. Queria falar que nosso canal é dedicado a falar sobre arquitetura, engenharia, construção, trazer lojistas, empresários, todo mundo ligado ao setor aí da construção civil. Também quem quiser fazer uma produção, gravar um áudio, uma videoaula, ter um podcast, pode entrar em contato com a gente aqui no ManzaCast, tá ok? Agradecer também os patrocinadores, Obratec Projetos e Polo Vale Decor. Um abraço também para o nosso grupo da Aconvap, né? Associação dos Construtores do Vale do Paraíba. Beleza? E também os nossos episódios aqui do ManzaCast são exibidos no YouTube e no Spotify, às 8 horas, às terças e quintas. Beleza? Hoje eu estou com uma convidada aqui, não a conhecia, mas é um prazer conhecer. Muito legal o seu trabalho, já dei uma olhada aqui no Insta. A arquiteta Thaís Mattarelli. Isso mesmo. Martarelli, né? Isso mesmo, Lúcio. E aí, tudo bom, Thaís? Tudo certo. Um grande prazer estar aqui. Fiquei muito feliz pelo convite. Obrigada. Show de bola. Então vamos lá. Thaís, quem é a Thaís? Conta pra gente um pouquinho sobre a sua vida, sua história aí. Bom, a minha trajetória profissional, ela começou mesmo aqui em São José dos Campos, mas antes disso, né, eu Aham. nasci em Bauru, fiz faculdade em São Carlos, que é uma cidade próxima, mas também Quando você é, entrou na faculdade, se você ainda estava em Bauru? sim, sim, meus pais eles moram em Bauru, minha família toda é de lá e continua lá. Ah, entendi. Exatamente, todos estão lá, minha família toda, só eu tô pra cá. Ah, é? Exatamente. E quando eu passei na faculdade, né, eu passei na USP, lá em São Carlos, então eu tive que sair da casa dos meus pais bem cedo, né, acho que com 19 anos, fui para lá para fazer o curso. Então, desde então eu não voltei mais, né? Logo depois. Integral lá, É, lá integral, show de bola. começa, né, das 9 Eu até às passei uma 6. vez em São Carlos, longinho, hein? É longe, É, exatamente, longe. mais pro interior mesmo do estado. Beleza. E aí você foi estudando arquitetura. Peraí, vamos voltar um pouco Aham, vamos antes. lá. Como é que você foi? Por que você foi estudar arquitetura? Conta pra gente. É engraçado falar sobre isso, né? Eu falo que Uhum, a minha trajetória profissional em arquitetura, ela não foi como normalmente acontece, que as uhum. pessoas, quando elas são mais novas, elas já sentem o interesse, né, na profissão e vão desenvolvendo isso até chegar realmente na conclusão, né, na parte de finalização de um curso. O meu foi no sentido contrário, não tinha ninguém na família que era arquiteto, nem trabalhava com a construção civil, então Mas não gostava de fazer uns rabisquinhos aí, montar uma casinha de boneca? Um pouco, mas eu nunca tinha entendido que essa vontade poderia ser depois vinculada à arquitetura. Acredito Uhum, que muito pela falta de conhecimento mesmo da sim. prática profissional, por não ter ninguém ali como referência, né? Às vezes, se eu já Uhum. tivesse lá nova, né, alguém como referência, eu já falaria, É poxa, um é isso então que eu tio, algum gosto. É, parente, né, que exatamente. fosse ligado ao É. setor. E foi ao Mas e aí, como é que contrário. foi que você escolheu fazer Sim. arquitetura? Bom, tudo começou, na verdade, no ensino médio. Eu fiz o colégio técnico da Unesp, que aqui eu acho que em Guaratinguetá tem aqui pertinho também de vocês, né? Mas eu acho que Uhum. aqui são outros cursos. Lá em Bauru ele tinha elétrica, mecatrônica ou informática. Eu falei, gente, vou Uhum. ter que escolher um desses três. Meus pais falaram, pode tentar ir no colégio da Unesp, né? Porque afinal, Não, integral, são bons ótimo. esses cursos, Eles são né? ótimos, você já sai com um técnico, Técnico, né? né? Você já sai com uma profissão. Exato. Então meus pais falaram, vamos lá Talvez não tentar. seja a sua profissão, né, que você vai Exatamente. exercer, mas você já tem uma Com qualificação. certeza. Daí eu olhei os três e falei, poxa, dos três, elétrica, mecatrônica, informática, eu vou na informática, né? Que eu acho que vai ser mais fácil para eu Beleza. aplicar depois. Aham. Fui para informática, consegui passar também no colégio técnico de lá, e daí na prática profissional mesmo era mais voltado para a parte de programação. Então, Uhum. era bem programação e tinha um pouquinho ali de design no curso. Daí, na época de estágios, Design de site, gráfico de entendi. site, de fazer banner, folder, aprender a mexer em Photoshop, Corel, essas coisas, sabe? Aham. Daí eu fui procurar estágio, consegui um estágio na época de desenvolvimento de jogos na parte do governo estadual, fazer aqueles jogos para escola pública, da pessoa Uhum. entrar e falar, ah, é bingo online, todo mundo junto, para aprender matemática e fazendo, sei lá, uma atividade lúdica. Que legal. A empresa que eu trabalhava, que era uma filial da Microsoft lá em São Bauru, ela desenvolvia jogos educacionais. Show de bola, hein? Daí eu Já na falei, Microsoft ali, era bem pô, legal. Eles bacana. eram, assim, né, como se fosse uma filial, se eu posso dizer assim, lá Uhum. em Bauru.
Daí eu falei: "Poxa, consegui esse estágio", eu ficava então responsável pela parte de design gráfico dos jogos e depois programação do mesmo jogo. Então, Uhum. eu tinha que fazer a plataforma visual e programar. Ó. A plataforma visual eu adorava fazer, Uhum. adorava ficar no Corel, Photoshop. Agora quando chegava a parte de programação, eu falava: "Gente, não é É a a minha sopa de área letrinha isso". aquilo lá também, né? Exatamente. Aqueles códigos mesmo, É, nossa, né, complexo. é bem, assim, bem lógico Uhum. somente, né, não tem muito a parte criativa envolvida. Então, eu falei: "Poxa, eu gosto muito da parte criativa, não gosto nada da parte de programação", né. E Uhum. já estava bem perto da época de fazer, Vestibular. vestibular. Então, na época, eu ainda fiquei em dúvida, achei ainda que poderia ser alguma outra coisa, prestei para relações públicas na Unesp na época, tipo, nada a ver com isso, ainda estava amadurecendo essa ideia, e fui fazer também teste vocacional, entender um pouquinho melhor, né, os Uhum. meus gostos. Daí que caiu bem mesmo na área criativa. Daí eu fui fazer um ano de cursinho para entender um pouco melhor minha área e também, o que eu queria mesmo, né, fazer. E daí que Sim, foi escolher alguma coisa ali é, do e daí que essa parte criativa chamou atenção, e desenvolvendo isso foi para arquitetura. Ou seja, beleza, né, não era o gráfico, era mesmo tentar transformar essa criação em algo palpável, né, algo real. legal, É. show de bola. E aí, você prestou só direto para Bauru? Foi vários vestibulares Tentei ali? vários, né, porque eu já fiz um ano de cursinho, então eu falei: Aham. "Poxa, agora tem que Não, atirar para agora eu todos os vou uma lados, né". federal aí, um negócio É, bem já que você está top, né? estudando, né, daí eu Aham. fiz, também um ano de curso de desenho, né, porque na época tinha, não sei se ainda tem, mas tinha aquele desenho prático, né, que você tinha que Ah, fazer. deve ter sim. Acho que deve ter ainda, né. Sim, com certeza. E daí na época eu fiz esse também e prestei. Prestei Uhum. Bauru, mas estava torcendo para passar em outra, né, para conseguir, Sair de sair casa? de casa, ter uma experiência fora. Que legal. Nada contra Bauru, eu gosto muito, mas na Aham. verdade minha irmã já estava em São Carlos, então eu tinha vontade de ir com ela, né, morar junto com ela e tentar Legal. alguma outra experiência mesmo. E daí foi nessa que deu Uhum. certo a USP. Beleza. E aí você começou ali na faculdade, Uhum. aprender as matérias ali, e durante a faculdade, você estagiou na área? Na Uhum. faculdade, como é que foi isso? É, a USP, por ser integral, ela já é um pouco mais difícil da gente conseguir fazer o estágio. O estágio, normalmente, a gente faz mais só no último ano mesmo, quando tem o TCC. Então, a gente consegue desenvolver o Uhum. TCC, que o TCC tem matérias a serem feitas junto com o TCC, não é só você Uhum. escrever ou desenvolver o projeto, e daí que você consegue ter meio período. É nesse meio período que eu consegui estagiar. Mas Uhum. eu depois senti muita falta de ter essa prática profissional mais voltado mesmo ali Sim. para a parte, Porque prática mesmo, vou dar essa as palavra. matérias são didáticas, né, cada um Exatamente. específico num assunto, né, É. então, eletricidade e tal, tudo, é claro, a arquitetura deve ter outras matérias, mas Uhum. assim, o trabalho mesmo é um pouco diferente do que você faz na faculdade, né. Com certeza. E a gente percebe que as universidades que são integrais, ainda mais as públicas, elas têm uma vertente muito grande para a parte de pesquisa, para Sim. formar pessoas que vão para o mestrado, doutorado, fazer a Uhum. parte, continuar a parte de pesquisa dentro da Uhum. universidade, que a gente faz a iniciação científica, Laboratório, aquelas laboratório. coisas, né. Exato, daí você cai na prática profissional e fala, poxa, tem que ver orçamento, tem que ver, sabe, aquelas coisas Sim. assim que na faculdade a gente está num mundo à parte, né? Um mundo realmente Uhum. que a prática profissional não tá, né, tão Sim. vinculada, né. E aí você fez um estágio lá em São Carlos, né, próximo ali Isso. ou lá em São Carlos mesmo? Lá em São Carlos mesmo. São Carlos é uma Escritório de cidade. arquitetura, engenharia, Isso. como é que foi? Era arquitetura, na verdade era um arquiteto da cidade que ele já tinha uma experiência grande profissional e ele construía casas tanto para ele, né, para conseguir trabalhar e vender essas casas depois, quanto também fazer para clientes. Uhum. Então, eu desenvolvia nessa época muito projeto de aprovação de condomínio, prefeitura, mais voltado mesmo Aham, para a parte de arquitetura e não tanto interiores, entendi. né. Mas assim, para você, eu vi no seu Instagram aqui que Sim, você faz muito interiores, né. sim. E a dificuldade, assim, de renderizar os softwares, tem que fazer cursos específicos ou isso foi você começou com projetos, de arquitetura
Depois foi partindo para interiores, como é Uhum. que foi esse caminho, essa construção aí? Na verdade, foi o meu sentido foi mais ao contrário mesmo. Eu comecei mais no interiores, É? exatamente, depois que eu me formei, eu comecei mais no interiores, Aham, e hoje em dia a gente abraça um pouco mais arquitetônicos no escritório, entendi. mas ainda assim o interiores ele é um grande carro-chefe pra gente, tanto no comercial quanto no residencial. Mas eu falo Uhum, que isso foi legal para mim também, porque quando você consegue entender bem o interiores, as proporções, o que você realmente precisa, quando você vai para o arquitetônico, você tem um dimensionamento mais claro de ambientes. uhum, Daí fica mais difícil de você fazer um ambiente, fica, ou melhor, né? Fica mais fácil da gente conseguir fazer um ambiente em que realmente seja funcional. Aquela medida que você fala, poxa, essa medida não está muito grande a ponto de sobrar metro quadrado que fica um pouco inutilizado, nem tão pequeno que as circulações vão ficar muito apertadas. Então você uhum. já tem esse olhar mais voltado para o uso mesmo da residência ou do espaço comercial. Então eu sinto que isso foi bem interessante, né? Ter feito ao contrário, né? Ir Fez do o micro para o interiores macro. primeiro, para É. depois partir para a arquitetura, né? É, porque o nosso olhar já fica mais voltado mesmo para o uso, né, Uhum, de como que vai ser essa pessoa dentro do espaço. sim. E aí, você se formou. Como é que você veio parar aqui em São Aqui em José São dos José, Campos? né, Conta pra exatamente, gente essa aventura aí. exatamente. Bom, como vocês podem imaginar, né, na época da faculdade, eu ainda não sabia muito bem para onde que eu iria depois de formada. Eu imaginava que provavelmente eu iria para São Paulo, como a grande maioria dos meus amigos, né, que formaram, foram, né, trabalhar em São Uhum, Paulo, né, porque tem muitas oportunidades para lá. Mas na época eu já namorava sim. e o meu namorado fazia engenharia aeronáutica lá em São Carlos. Ah, Então, legal. não temos muitas opções de engenheiro aeronáutico, né, Sim. além de ser, na região do Vale do Paraíba. E Aham. na época eu não conhecia nada do Vale do Paraíba. Falei: "Poxa, né, será que vai dar certo, né, eu ir para uma cidade que eu não conheço Não conhecia ninguém?" nada, tal. Não conhecia muito, não tinha muita Uhum. referência do que seria essa cidade nova. E a gente já estava junto há 6 anos quando eu me formei, Sim. e hoje em dia a gente já é casado, daí eu falei: "Poxa, então vou pra lá, né". Lá tem engenharia aeronáutica, então, Tem, em tem São também, Carlos? na USP Ah, não também, sabia. inclusive no campus do lado da arquitetura, bem do Por isso que tem ladinho uma mesmo. Embraer lá, para aquele tem lá Tem, uma tem sim. Embraer lá também, né? É pertinho de São Carlos, é Gavião Peixoto, eu acho. Sim. E tem lá bastante gente de São Carlos acaba atuando na em Gavião Peixoto, na Embraer Uhum. de lá. E muita gente vem para cá pra fazer estágio também, né, porque queira ou Sim, não, tem muito mais vagas para cá, para São José, né, outras empresas sim. também. Então, na época, acabei tomando a Aí decisão. ele se formou, É, veio para cá por conta exatamente. do trabalho e você veio junto. Exatamente, eu lembro que eu tive Aham. bem essa Eu estava conversa. só pensando, como é que Como ela que ela veio foi parar parar, aqui né, sem ninguém da na família. cidade? Eu lembro que na época foi até engraçado, porque eu falei assim: "Meu pai, poxa, eu acho que eu vou ficar aqui em Bauru, vou começar a trabalhar e depois eu vou". Eu estava, sei lá, com 26, 27 anos, eu não vou saber fazer Sim, a conta agora, mas eu acho que é algo assim. Daí ele virou pra mim e falou assim: "Mas filha, não faz sentido nenhum. Você vai começar uma vida profissional aqui em Bauru, e daqui 2 anos, sei lá, você vai casar e vai começar tudo de novo em São José dos Campos. Não, faz sentido. já pega a mala e vai, tipo, você já estava Uhum. fora de casa até agora, não faz sentido você voltar. Vai pra lá que vai dar É certo". que também É, chega um momento que você tem que fazer a sua vida, né? Você já viveu ali com exatamente. a sua família, cresceu, É, estudou, e aí você tem que fazer o voo solo, né? Você vai lá, exatamente. casa, né? Tem o marido e você vai ter a sua É, família. exatamente. É que na época foi um pouco assim de supetão, porque foi tudo meio que vamos, De uma vamos, vez não só. vamos, É não assim vamos mesmo. mudar. Bom E daí demais. vim pra cá, mas foi muito bom, eu E acho aí essa chegou aqui em São José. é. Sem conhecer ninguém na Aham. época, né, sem ter onde Quanto tempo começar. faz isso? 7 anos atrás, exatamente. Uhum. Daí na época eu falei: "Poxa, né, como que vai ser isso?" Porque a maioria das vezes a gente percebe que o início da trajetória profissional, a pessoa tem ou alguém que você vai conseguir fazer o projeto, às vezes para uma tia, um amigo, e vai começar a Sim. ter o seu portfólio para aí poder Ou apresentar seu você cresceu trabalho. na cidade, tem É, pessoas que você conhecem que podem sim, te contratar, tal, tudo. né. E aí, como é que foi? Desafio, cidade nova, não conhecia ninguém. É. Vou abrir o meu escritório, trabalhou com alguém? Conta pra Eu gente essa fiz história. uma lista gigantesca do Excel de todos os escritórios da região, Já fiz mandei isso também. não é? Quem nunca? Quem não é, lógico.
Fiz uma buscando lista, é oportunidades, né. lógico, né, mandei uma lista gigantesca, mandei mensagem para vários escritórios pedindo uma oportunidade, ainda mais porque eu tinha estagiado somente por um ano, então eu tinha muita vontade de aprender um pouco mais, Uhum, também, né, na prática. Mandei para essa lista de pessoas e daí começou a surgir algumas oportunidades, mas à distância. Eu acho que isso foi mais ou menos em 2014, 2015, acho que uhum. foi. Então, 14 e 15 eu cato lembro bem, foi o ano lembra? da crise. Foi o ano da crise, Teve o exatamente. impeachment, não sei se foi 14 ou 15, mas esses É, 2 anos foram foram o pior péssimos para a do construção meu civil. escritório, da construção, acho que da economia nacional. Foi Exatamente. horrível. Então, imagina eu vim numa cidade diferente, numa época Chegou no que no estava olho do que furacão, estava né, todo o mundo sendo país estava demitido. horrível. É, então assim, as profissões as oportunidades que surgiram para mim era de Uhum, home office, sim. porque as pessoas não estavam querendo contratar, muitas pessoas, saindo de escritório físico para home office para conseguir ter uma redução de Uhum, custos. E então eu consegui 2 estágios, né, 2 estágios assim, né, eu já era arquiteta, mas 2 oportunidades como sim. freelancer, e fui pegando, fazendo de madrugada, à Aham. noite e abraçando e Quem tentando quem aprender quem são mais. as pessoas? Conta pra gente, que a gente conhece Aham, todo mundo claro. aí na cidade. Eu trabalhei com a Dani Carneiro no começo, Aham, já veio sim, aqui já, bem Dani bacana, Carneiro. e também a Laila Siqueira lá de Taubaté, você Não, conhece? não conheço. Olha, segue ela é muito Vou bacana seguir, também. beleza, depois você passa o É. contato dela. Pode deixar, porque as 2 foram bem Maravilha. legais. Uma eu desenvolvia mais a parte de projeto 3D e a outra mais a parte de detalhamento executivo, então foi legal porque foi complementando, né, áreas que eu Uhum, sentia necessidade de aprender mais e fui, então, conseguindo compreender mais como funcionava mesmo a prática. beleza. E aí você foi trabalhando ali, fazendo freelance para outras Sim, pessoas. sim. Em que momento que as coisas começaram a acontecer para você? Conta aí como é que foi o Então, em paralelo a isso, eu comecei a, oferecer meu trabalho, né, como arquiteta. sim, Na época tinha uma amiga que eu fiz em um desses eventos na época era profissionais, Facebook, né, que a era gente Facebook, publicava ali e tal, exatamente. tudo, não tinha Instagram, né. Acho que eu estava no comecinho do Instagram. É. E eu tive uma amiga que eu fiz nesses networkings que a gente faz, né, desses eventos de arquitetura que é tão bacana, né, Uhum, pra gente conhecer as muito bom. pessoas. É uma pessoa que não mora nem mais aqui no Brasil e na época ela estava também vindo para São José e estava querendo começar também a oferecer o trabalho dela. Ela falou assim para mim: "Thaís, eu consegui". Quem é? Ela chama Emily, mas ela não atuou aqui. Ela começou a trabalhar Aham, depois com uma parte de decoração de casamentos. Depois ela não foi tanto para a área uhum, de interiores mesmo, entendi. da parte de construção civil. Daí ela falou: "Thaís, eu consegui uma cliente maravilhosa e eu tô, assim, com receio de fazer, você já tem mais prática", porque eu já nisso já estava trabalhando já faz tempo, fazia mais tempo como freelancer. "Você já tem bastante experiência nisso, pega comigo?". Falei: "Ótimo, vamos lá, né, a gente divide esse projeto juntas e vamos juntas". Daí a gente fez esse apartamento, ficou muito bacana, a cliente adorou e foi o primeiro portfólio. Então foi quando eu Legal. comecei, a partir desse projeto, a apresentar mais meu Uhum, trabalho, começar a pegar outros. sim. Daí nisso a Emily já foi para outra área e eu Mas assim, continuei o só. primeiro portfólio ali com o seu nome, você tinha um portfólio que você estava fazendo É. freelance para outras Sim. pessoas, né. Aham, sim. Lógico que tinha o nome do cliente É. final era do arquiteto, É. ia em nome de outro arquiteto, mas você tinha um trabalho que você podia mostrar ali que você tinha É. feito, né, Sim. então já era uma coisa bacana, né. Beleza, e aí depois desse apartamento aí? Então, e esse apartamento foi o que abriu as portas, porque a Sim. partir dele foram surgindo outros clientes, né, Uhum. seja por indicação da cliente ou seja por fotos de divulgação, e foi crescendo, foi escalando e em pouco daí teve um boom rápido, assim, eu lembro que foi tudo muito rápido, em um ano já estava com bastante projeto, Que legal. já estava sentindo a necessidade de ter alguém ali me ajudando, Uhum. daí a princípio eu E peguei pode falar. logo desculpa. Imagina. Logo que você começou, você já abriu um escritório físico? Você estava fazendo freelance Uhum. ali, depois sentiu a necessidade de ter um escritório, como é que Aham. foi? Então, não, primeiro eu fazia tudo em casa, até mesmo os primeiros clientes eu também fazia Sim. em casa e atendia padaria, onde que a gente podia. Na época não tinha tanto Cowork, né? coworking, não tinha tanto. Então, assim, a gente às vezes marcava com um cliente numa padaria, algum espaço assim, Uhum. café, né? E conseguia apresentar, levava um tablet e apresentava o projeto, Ah, essas coisas. Mas eu comecei, na verdade, a pensar no escritório
escritório, não tanto pelo relacionamento com o cliente, porque eu sentia que o relacionamento do cliente ele funcionava bem, Aham. mesmo no home office. Meu problema maior é que eu precisava escalar minha mão de obra, ter Equipe, mais né? braços, Sim. para me ajudar, né. E daí eu chamei uma pessoa para trabalhar junto comigo em casa, mas assim, né, eh, É, não fica muito legal, né? a mesa ficou pequena, né, ficou um espaço não tão Não sei se você tinha confortável. um escritório, estava ali É, na sala da casa ou, sei lá, em um exatamente. ambiente que já começa a pessoa invadir uma área íntima sua também, É, né, não fica muito exatamente. legal. É. E também por questão de infraestrutura, né. Ah, com certeza. E daí com essa necessidade de crescimento que eu falei: "Poxa, eu acho que eu preciso agora abrir um espaço físico". Uhum. Quando eu já estava percebendo que aí só mais uma pessoa já não estava me ajudando, eu precisaria de uma segunda, e daí eu falei: "Poxa, eu acho que não tem como colocar 2 aqui nessa Não casa, dá, né, eu né? preciso resolver isso". E daí foi quando eu comecei a pesquisar sala comercial para realmente montar Uhum. o escritório. Legal. Vou voltar numa história aqui. Pode Eu vi falar. que você fez uma pós no exterior, um intercâmbio. Conta pra Isso. gente essa história aí, muito legal, né? Uma vivência bacana. Olha, Lisboa, isso foi uma delícia, na verdade. Foi que maravilha, hein? na época da faculdade, eu tive a oportunidade de ter uma bolsa, né, de estudos. Você pesquisou ou caiu de paraquedas ali? Olha, posso te falar que sempre foi o meu objetivo, desde antes de entrar Ah, na já estava faculdade. mirando lá, né? Já, na Que verdade, eu legal. entrei na faculdade já com muita vontade, já sabia que tinha essas possibilidades da USP, que eles têm algumas comunicações com universidades estrangeiras. Na primeira semana do curso, eles já apresentam para vocês o que a gente pode fazer na faculdade, tanto em questão de iniciação científica, quanto na questão de intercâmbio. Então, eles Uhum, mostram quais são as parcerias internacionais, o que você pode desenvolver. uhum. Eu sabia que para conseguir o intercâmbio ia ser trabalhoso, né, porque você tinha que ser uma das primeiras da turma para conseguir a bolsa, e eu sabia que tinha que ser Mirou? daí eu falei: "Terceiro ou quarto ano que pode se inscrever". Eu falei: "Pronto, tô no primeiro, até o terceiro ano a gente tem que tentar estar com um currículo impecável para Aham. conseguir", né, ainda mais porque era uma bolsa com todos os custos já pagos, né, então Nossa, não acredito. oportunidade incrível, que não queria Então, sair do praticamente se país. recebia para morar em Lisboa. Nossa, que coisa linda, hein? Tinha tido a oportunidade de sair do país, nem nada, né, tinha feito a grande parte da minha vida, como estudante em Uhum. escola pública antes, eu falei: "Poxa, é a minha oportunidade da minha vida, eu preciso abraçar isso". Maravilhosa mesmo. Daí eu me dediquei bastante, chegou o terceiro ano da faculdade, me inscrevi na época nessa bolsa de Lisboa, que era um ano de curso, e também me inscrevi na Santander Universidades, que dava 6 meses, também em Portugal, Uhum. mas em Coimbra. Daí passei nas 2 e tive que escolher. Nossa, ó, É, daí eu escolhi fera você, Lisboa. hein? Ah, Parabéns. imagina. É uma questão de Aham. objetivo mesmo, né, de tentar, Muito legal. traçar, chegar onde a gente tem vontade, né. Sim. E daí eu então escolhi Lisboa e fiquei um ano lá fazendo a faculdade de arquitetura, que foi muito bacana, assim, ter outro Ah, mas tá olhar. muito rápido essa história. Aí você, pô, passou. Vamos falar um Não, pouco chegou o disso. dia, fez a mala, fui lá, peguei o avião, cheguei em Portugal. Sim, Conta aí as olha, histórias, é, os perrengues, perrengue. ou assim, as coisas boas, né? Sim. Olha, foi muito gostoso, tanto como aprendizado profissional quanto pessoal, Uhum, porque lá em Lisboa você está em outro país, que sim. teoricamente é a mesma língua, mas tem muita divergência quando você está lá, né? Ainda mais indo para uma universidade que era uma universidade muito grande, assim, tinha muito mais alunos que a USP tinha na turma mesmo, com uma Uhum, grade horária que você podia escolher qual matéria você queria fazer, você montava o seu ano, uhum, ou seja, né, você podia pegar uma matéria do primeiro ano, outra da pós-graduação, a outra do quarto ano, já que ele não ia a USP não ia não ia considerar. considerar essas aulas que eu estava fazendo como as aulas do meu Uhum, curso. Então como esse é um ano adicional ali, né? adicional. Então eles falam: "Fique à vontade". Foi lá que eu fiz a minha primeira aula de design de interiores, porque na USP eu não tinha essa possibilidade, lá não tinha, nenhum Uhum, curso sobre interiores, era mais voltado mesmo para arquitetura e grandes escalas, né, escolas, hospitais. E sim, em Lisboa eu tive a oportunidade, então, de fazer interiores pela primeira vez, que legal. né. E eu morei com 8 meninas, na verdade era eu mais 7, então Tinha um homens em alojamento 8. lá, né?
Não, eu aluguei, no Facebook, Aham, encontrei uma pessoa que ele, tipo, fez uma casa de era 4 andares, tinha um sótão, assim, aham, e ele montou uma casa muito bacana, assim, ele deixou toda a infraestrutura bem legal, e ele alugava para as meninas os quartos. E daí eram vários quartos, e nós moramos em 8. Eram 6 brasileiras e italianas juntas. Então foi uhum. legal também essa experiência cultural, né, da gente estar Sim, tudo muito bom. misturado lá, muito gostoso. E dava tempo para passear lá ou, assim, era só universidade? Tinha uns finzinhos de Aham, semana ali e tal, é. tudo. Não, deu para visitar bastante, porque a arquitetura ela é muito mais do que só livro, né, ela é muito Aham, referência, né, a referência que você tem na viagem, eu acho que isso foi uma das grandes coisas que eu levei depois de fazer o uhum, intercâmbio, foi esse gosto por viajar, que hoje em dia eu tento, né, pelo menos uma vez por ano, ter uma experiência dessa, porque como abre nossos olhares, né, você olha uhum. a referência e fala: "Poxa, olha só que bacana", eu lembro que, por exemplo, uma das primeiras referências que eu tive de serralheria junto com marcenaria, foi uma viagem lá atrás, em 2012. Hum. Isso surgiu pra gente aqui no Brasil depois, né, eu acho que Ali surgiu em agora, Portugal mesmo recentemente. ou outra viagem? Eu acho que eu estava na Alemanha, se eu não me engano. E Que eu olhei e legal. falei: "Poxa, a pessoa colocou serralheria junto com marcenaria, como que legal isso". E aqui, né, veio bem depois, então, assim, como o nosso olhar ele fica treinado pra Sim. gente conseguir observar os detalhes quando a gente viaja. Então, na época, eu lembro que eu economizava pra caramba, né, assim, fazia comida em E é tudo casa. pertinho ali, né. É. Você viajou quais países aí nesse tempo? Nossa, eu acho que eu visitei 13 países. 13? 13. Ah, conta aí todas essas histórias É. pra gente que eu quero saber. Ah, Fui pra feira de arquitetura, teve alguma? Teve, mas não coincidiu com a semana de provas, assim, não Ah, tinha como nem organizar. beleza. Eu queria muito ter ido naquela de Veneza que tem, né, mas que tem a cada 2 anos e eu não pude por causa Uhum, disso. Eu lembro que estava com muita vontade de ir nessa daí. uhum. Mas conte aí Mas, os 13 países aí olha, que eu vou ter você que fazer viajou. as contas aqui, É. mas eu acho que um dos que Não, conta os eu posso que contar você todos? lembrar aí, vai Olha, foi contando. para Portugal, Espanha, França, Bélgica, Holanda, nossa, Itália, eh, Budapeste, que Viena, nossa, eu tô pensando em todas aqui. Grécia, gente, já perdi as contas. Grécia eu passei um mês, foi as férias de julho. Maravilha. Que foi as férias de verão, né, que eles Uhum. falam. Eh, Nossa, quais mais? Nossa, eu conheci a Suíça, Mas assim, nessas viagens, conta passagens de Praga, arquitetura que você viu, sim. igrejas, aquelas góticas, tal, Aham. maravilhosas que tem lá. A que foi mais impactante pra mim, acho que foi uma das primeiras viagens, que Uhum. foi quando eu fui pra Itália. Eu lembro que no primeiro ano Milão? eu fiz o sul e depois fui subindo pra Aham. Milão. Então eu comecei por Roma, Florença, Toscana ali, né, Luca, Florença, e fui subindo pra Milão e depois Veneza. Uhum. Então a gente fez todo esse trajeto. E eu Você é de lembro trem, de de carro? trem, nossa, na É Itália muito bom, né? é muito bom e muito barato, assim, ainda Sim, mais porque quando você é estudante na Europa, você tem um eu cartão, sei o é, passe, né, o o mais passe, barato lá. e todos os museus são gratuitos. Aham. Se você é estudante na Europa, você não paga museu. Então, assim, eu lembro que quando eu fui para Paris, por Que exemplo, delícia, né? eu entrava no Louvre todo dia. Eu entrava só para falar assim: "Hoje eu vou ver a área do Egito". Uhum. E eu entrava e saía, assim, fácil, porque se você não vai, você vai ter que pagar o ingresso, né, e o ingresso não é tão barato para você entrar todo dia. Normalmente É. você faz um dia só de Louvre. Então, assim, você tem essa vantagem. Mas o que eu lembro que mais me marcou, na verdade, foi quando eu fui pra Itália, e eu estava em Florença, e eu vi a Catedral de Florença. Aham. E eu lembro que quando eu estava no primeiro ano da faculdade, na aula de História da Arte, a gente estava lendo um texto do Brunelleschi falando sobre a Catedral de Florença. Uhum. E eu lembro de eu lendo aquele texto e falando assim: "Poxa, né, isso
que legal isso, mas é tão fora da minha realidade, será que um dia eu vou conseguir Uhum. tá nessa catedral e ver tudo isso que ele está relatando, porque ele falava que a altura toda da cidade era uma altura baixinha e essa catedral ela foi construída numa altura muito maior que o resto da cidade e que ele rompia os céus físicos e metafísicos de Florença, era esse escrito. Uhum. Eu falei, poxa, que bacana, né? Uhum. Que sensação incrível que deve ser naquela Como é época. que é? Era uma montanha ali na Não, cidade? ela tá até que no mesmo patamar, mas você Uhum. pode ir em uma outra praça que chama Praça Michelangelo. E lá de cima, assim, você vê certinho isso. Você vê toda a cidade, tudo numa altura e ela grandona. Daí lá de cima você consegue ver Ah, ela. entendi. E daí eu lembro que eu cheguei lá e assim, arrepiou. Sabe, arrepiou. Eu falei, poxa, eu acho que o que eu mais tirei do intercâmbio, lógico que as aulas e a oportunidade de estar lá foi incrível, mas o que eu mais tirei do intercâmbio foi essas experiências de você poder estar lá numa catedral que foi construída, que marcou a arquitetura da época, que você conseguiu ver ali todos os detalhes. Eu acho que isso foi o que foi mais incrível, assim. Maravilhosa experiência, hein? É, Parabéns. é muito Nossa, e bacana. assim, lá na Europa é tudo tão pertinho, É, né? Que ali fica fácil você ir, viajar países, é tal, verdade. tudo. É como ir daqui no Rio de Janeiro, né? Daqui para Minas Gerais é a outra É. coisa, né? Muito legal. Aí vamos voltar aqui para o seu Aham. escritório. Aí você vou abrir o meu escritório, né? Já estava ali com uma pessoa, aí foi colocar duas pessoas, precisava uma sala comercial. Sim. Abrir o escritório, os desafios. São Dá aquele vários, não friozinho é? na barriga, né? Oi, nossa senhora. Todo mês, Não todo é? mês. É verdade, é verdade. Ainda mais porque eu vim de uma família que todo mundo, ninguém era empresário. Sim. Então, assim, eu falava: "Poxa, né", e quando você pensa em qual curso você vai prestar, eu acho que a gente não pensa muito nisso. Qual vai ser a minha prática depois, né? Eu vou ser empresário, eu vou trabalhar em empresa, eu vou qual que vai ser o ramo, né, de atuação? Uhum. E a gente percebe que o arquiteto muitas vezes é autônomo, né, ou autônomo, ou tem uma microempresa Sim. ali, uma É um empresa de empresário, na é um verdade. empresário, exatamente, mas a gente não se vê como empresário no começo, Não, você se vê como profissional, até você descobrir, né? até você descobrir de alguma forma, você já voou muito. Exatamente. Então, assim, eu me ver como empresária, foi complicado, porque você tem que fazer uma gestão de escritório, né, Sim. de entradas, saídas, lucro, como que está sendo isso, Despesas. despesas. Abrir escritório tem um custo alto também, Sim. né, porque você tem aluguel, E energia, a despesa é todo des mês está ali, né? tá Então toda você vez tem que batendo fazer porta. acontecer para chegar no final do mês e Exatamente. fechar a conta, né? Exatamente, então tem toda essa previsão também, né. E então isso eu acho que foi a parte mais desafiadora, posso Uhum. dizer assim. Conseguir me entender como empresária além de arquiteta, porque eu via aquela parte de arquiteta, poxa, eu gosto tanto de fazer projeto, né, e daí depois fala: "Mas eu também tenho que ver essa A outra gestão, questão né? aqui, essa gestão, como que ela vai funcionar". E foi a parte desafiadora, mas ao mesmo tempo é muito prazeroso, né. Uhum. Você vê, isso que O você trabalho o sendo trabalho acontecendo, né? acontecendo, Carreira ali. crescendo, se desenvolvendo, isso que é o mais interessante. Muito legal. E aí, agora com anos aí de escritório, conta pra gente de um pouco do seu trabalho, né? O Ótimo. seu interiores, arquitetura, conta aí Sim. sobre o seu trabalho, como é que é há alguns anos. Ótimo. A Fala aí. gente trabalha com um projeto arquitetônico de interiores. No residencial e comercial é bem dividido no escritório. A gente sempre faz o balanço do final do ano, né? É? Ver qual Que legal. qual foi. Teve mais comercial, mais residencial. E assim, sempre fica muito perto de 50-50. Então a Uhum, gente atua nessas duas áreas. No comercial, a gente trabalha mais com consultório médico, odontológico. uhum. Isso a gente trabalha bastante também. Não tanto restaurante, lanchonete, mas estamos abertos. Sim, É bom também, né? claro. E arquitetônico, cada vez mais a gente está investindo também em seguir para essa área agora, né? A gente já trabalha, já atua, mas ainda o interiores, ele é um carro-chefe bem legal do escritório. Beleza. E você falou que começou com interiores, né? Sim, E depois foi para de dentro para fora, né? é. Do interiores para a arquitetura. Uhum. Quando você pensa no projeto, você pensa nele dessa forma, de dentro para fora, ou você
faz um plano de necessidades, começa Sim, na arquitetura e depois vai dividindo os espaços. Conta aí do seu processo, o né? processo de projeto, né. Exatamente, o cliente chegou lá: "Thaís, Aham, quero fazer uma casa, e aí minha família é assim". Conta pra sim. gente essa Eu construção aí. eu acho que o que eu mais faço quando a gente tem esse plano de necessidades que o cliente já falou quais são os ambientes mais ou menos que ele quer, é tentar pensar não deixa de ser o interiores, é pensar como na verdade vão ser as visuais Uhum, desse a pessoa que vai estar ali dentro, ou seja, né, olha dessa aqui eu vou ter uma área que vai estar resolvendo muito bem a função, mas também vai ter um visual bacana ali para piscina, ou vai estar com uma questão legal ali na entrada. Eh como a minha formação antes até mesmo da parte criativa, ela foi muito voltada para a parte da matemática, eu sinto que a lógica ela me segue também, né, de uhum, alguma forma. E eu gosto de pensar, assim, nos espaços sendo lógicos, ou seja, né, tendo uma certa função ali ocorrendo, mas ainda a sensação do usuário no local, eu acho que é o que me pega mais quando a gente está uhum. fazendo a criação. Ou seja, né, qual vai ser a sensação mesmo? Quando a gente já cria ali, eu já estou pensando: "Poxa, no interiores eu já consigo desenvolver isso lá na frente. Eu estou fazendo isso agora que é uma parede, mas lá na frente eu já consigo fazer uma iluminação voltada para cá". Eu já consigo imaginar mais ou menos aquele interior rolando quando eu estou fazendo Sim. essa criação. É, porque aí você vai já colocando, assim, o mobiliário, como que ele vai É. se encaixar, né, iluminação, tudo, né, hidráulica, elétrica. Aham. Isso é muito importante, né, por conta da iluminação, dos Uhum. complementares, né. Então É, se você não tiver interiores, nossa, o complementares fica meio pobre ali, exato. e quando a pessoa construir e fizer lá um projeto de elétrica sem luminotécnico, por exemplo, pode ter um quebra-quebra ali, né. Ele Sim, falou: faltou uma tomada uma aqui, faltou uma luz direcional aqui", sim, ou aquele projeto vai ficar um pouco pobre, né, não sim. vai ser tão bonito quanto poderia ser. Com certeza. Não, com certeza. E é por isso que é tão importante a gente ter essa parte de, projeto executivo bem detalhado, Sim, exatamente para ajudar o complementar, e esse complementar não ficar tão genérico, né, já ficar com a com cara certeza. da de Não realmente do pode que ser você genérico, exato, senão, não pode nossa, ser. É, beleza, exatamente, é o que a gente mais faz quando tá pensando no arquitetônico. maravilha. Olha, conta aí também, passarinho me contou que você tem umas premiações, tal, conta pra gente essa história aí. Ah, isso é tão bacana, né, Aham, porque quando a gente está exercendo nossa profissão, uhum, a gente se coloca à prova muitas vezes, né. Você está lá sozinho, a nossa profissão às vezes ela é solitária, né, ela não sim, você às vezes não está numa grande empresa que você pode trocar com muitas pessoas, ainda bem que a gente tem em São José eu acho em São José eu falo Vale, na verdade, a gente tem uma região muito unida, assim, uma região que eu vejo que bacana, tem com muita certeza. troca profissional, o que eu não via tanto nas outras cidades que eu vim. E quando eu vim pra cá eu gostei muito disso, foi uma das coisas que eu me apaixonei por São José, eu acho que a gente tem essa muita troca É, a profissional. cidade é fantástica. Exatamente. Mas ao mesmo tempo a gente se coloca às vezes à prova, né, fala: Aham, "Poxa, né, será que tá bacana isso, né?" Pra até mesmo para você conseguir evoluir como profissional, né, é sempre interessante se colocar à prova. E nessas oportunidades de prêmios aqui na região, eu sempre tento, né, me inscrever, participar e uhum, ver como que vai acontecer, né. E também uma das coisas legais é que a gente sempre tenta tirar foto dos projetos executados, porque muitas vezes, né, a gente vai lá, faz todo o projeto, vai na obra, participa e depois esse projeto vai para o cliente muda, mundo e você não tirou foto. aham, Esse foi um dos, eu acho, grandes erros meus profissionais no começo da minha carreira. Tinha muito vai ter que teve dar uma ligadinha pro cliente e falar: Posso "Oi, dar uma tudo bom? fotografada? Posso fazer uma visita para você, tal, não sei o quê, para Exatamente. colocar aqui no meu É. portfólio?". É porque eu acho que muitas vezes não fotografam, né, as pessoas não fotografam, porque é trabalhoso. Além de Sim, ser incômodo, às vezes, para o cliente, né, você tem que pedir autorização, uhum, mas é trabalhoso, né, você tem que tirar um dia do escritório, você tem que selecionar algumas peças, levar. Já levei uhum, quase uma árvore no meu carro para conseguir tirar uma foto, que toda vez que o fotógrafo me vê, ele fala: "Hoje não tem árvore", eu falo: "Hoje não". é, Mas a gente tem que ter uma energia também, né, sim, ali para você conseguir, fazer aquela foto ficar do jeito que você imaginou. uhum, Mas também você pode usar depois esse produto, né, tanto com para certeza. divulgação do seu Precisa, né, trabalho o sim, trabalho, né.
mas também para você poder escrever, por exemplo, em concursos ou, Aham. coisas afim. E foi numa dessas que a gente aproveitou para escrever, esses projetos do escritório e que a gente conseguiu receber essas premiações. Beleza, parabéns aí pelas premiações, né, pelo Obrigada. seu trabalho. Se você também precisar de algum projeto Ah, complementar, legal. pode contar com a Obratec Projetos, que a gente faz esse trabalho, né, de Hum, fazer os complementares aí para todo tipo de obra que você precisar, tá? legal. Comercial, residencial, tal, tudo. Show de bola. Ótimo. Beleza? Pode mandar um abraço aqui, agradecer as pessoas, né, que estão aí na sua vida, também os seus associados aí, Sim, pessoal que trabalha com você, seus sim. clientes, Aham, tá bom? pode deixar. Eu, então, gostaria de agradecer imensamente primeiro pelo convite, né, a oportunidade de vir aqui falar um pouquinho mais sobre trajetória profissional, a nossa prática, né, e também agradecer, todos os clientes, principalmente, por acreditarem no nosso trabalho. Graças a eles que a gente consegue, né, colocar em prática o que a gente idealiza para o mundo, né, o que a gente tem de melhor. E também as meninas que estão lá no escritório, que sempre me ajudam demais, sem elas também nada disso seria possível, afinal, né, preciso de mãos, a gente, troca muita ideia, então, na verdade, é um sistema bem colaborativo, eu gosto bastante de como a gente trabalha lá. Com certeza, equipe, né, Nossa, faz faz toda a toda a diferença. diferença, exatamente, faz toda a diferença. Uhum, E que bom, né, que a gente tem, né, com essas certeza. mãos para poder nos ajudar. Uhum. Bom, e é isso, obrigada mesmo pelo convite, adorei. Maravilha. Arquiteta Thaís Martarelli, Isso, uma história bonita aí, um, uma, um conhecimento internacional, né? Fez uma, um intercâmbio, viajou bastante, muita competência, né? Você fala muito bem, né, então isso transmite bastante autoridade aí no seu trabalho, tá? Parabéns pela sua história, show de obrigada, bola. obrigada. Valeu? Valeu, pessoal. Mais um ManzaCast para vocês. Um abraço.